Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Por aqui você fica por dentro de todos os seus direitos. E hoje vamos falar sobre direito da família. Convidamos para estar com a gente a Mara Damasceno, que é advogada e especialista em direito da família, e o Douglas Santos, que também é especialista em direito da família e professor universitário. Sejam bem-vindos ao podcast e vamos falar sobre um assunto muito interessante que a gente tem notado ultimamente, que é a questão dos direitos iguais da família, né? Tanto direitos do homem e da mulher. Queria que vocês fizessem um balanço do trabalho de vocês e contassem, fizessem um panorama de como está a situação atual. Bom dia, meu nome é Mara Damasceno e eu sou especialista na defesa do direito dos homens. Hoje eu atuo exclusivamente nessa área defendendo os homens. E muita gente pergunta, mas homem precisa de defesa? E eu digo hoje com toda certeza que sim. Infelizmente, a nossa legislação, ela não é justa para os homens. Então, por isso que a gente precisa falar sobre isso. É um tema importante. Não se trata de homem contra mulher, até porque eu sou mulher e jamais iria contra mim. Eu sou mulher, sou mãe de menina. E hoje a gente precisa discutir esse assunto, porque é uma questão de sistema de justiça. Então, Douglas, aproveitando essa explicação inicial da doutora Mara, o que você tem a dizer a respeito desse panorama do direito entre homens e mulheres? Realmente está defasado, como a doutora acabou de apresentar aqui para a gente? Muito obrigado pela oportunidade. Me chamo Douglas Santos, eu sou advogado, professor universitário. Esse tema é muito importante porque nós lutamos, assim como garante a nossa Constituição, por um direito igualitário para todos. A gente entende e espera que seja feita uma justiça melhor. Então, nós analisamos cada pessoa e também procuramos ver num processo para que ele seja fundamental ao contraditório e ampla defesa e que todos tenham direito de ter um justo processo e um devido processo legal. Agora eu vou trazer um caso aqui até para a gente mostrar como que esse assunto está bem debatido na atualidade. A gente viu há uns 5, 6 anos, não vou lembrar com exatidão, o caso do jogador Neymar, que teve aquele episódio que ele sofreu com após um encontro amoroso que acabou se tornando um objeto de questionamento na polícia, né? Ela registrou queixa contra ele e acabou que ficou provado que ele não cometeu nenhum ato infracionário nem crime. Como que vamos usar esse exemplo, mas também outros comuns, porque isso aconteceu com o Neymar, é um reflexo do que acontece em nossa sociedade, não é mesmo? Exatamente. E o que aconteceu naquele caso específico? Ela armou, e já estava tudo combinado, ela colocou a câmera, colocou tudo bonitinho e tentou armar uma situação. Ele não reagiu sequer por reflexo, porque às vezes no reflexo aqui uma pessoa me agride, eu automaticamente revido. Ele ficou aqui apanhando e ela usou aquele vídeo, na certeza da impunidade, porque infelizmente as pessoas elas tendem a julgar quando é um homem, quando é um famoso, eles pegam essa pessoa que se diz vítima, que faz uma denúncia e todo mundo compra. Se ela não tivesse gravado o vídeo e fosse apenas a palavra dela, ele teria contrato desfeito, ele teria um prejuízo que a gente não pode nem imaginar. E é isso que a gente atua e que a gente combate, esse tipo de vulnerabilidade do homem. Porque como que uma lei, a palavra da mulher vai se sobressair? Eu entendo que no começo da lei, a gente fala da Lei Maria da Penha em 2006, naquela época não existiam celulares, era muito mais difícil provar esse contexto que acontecia da violência doméstica entre quatro paredes. Só que hoje não. Hoje qualquer pessoa tem um celular, é muito fácil de provar. Você tem uma briga na rua, rapidamente as pessoas filmam ao redor e publicam. Então, hoje não temos como admitir uma lei onde a palavra de um dos indivíduos, seja mulher, seja homem, ela se sobressaia sobre a palavra do outro. Nós temos uma Constituição que fala que todos são iguais perante a lei. Só que nessa atual legislação que a gente tem, não são iguais. A violência psicológica, por exemplo, que é um crime, ele só é crime se for cometido por um homem contra uma mulher.
E aí ela consegue uma medida protetiva, muitas vezes com essa medida protetiva, ela retira seu companheiro de casa, tem o perigo dele ser preso em caso de descumprimento. Então, essa é a nossa luta. Não é uma luta de homem contra as mulheres, eu falo mais uma vez porque eu sou mulher, eu deveria estar no outro time se fosse uma luta de sexos, mas é uma luta de justiça, é uma luta de toda a sociedade, porque muitas pessoas, elas não se importam com essa luta porque não aconteceu com ela, não aconteceu com um parente. E quando você fala de um homem que tem o seu direito atingido, não atinge só aquele homem. Ele tem mãe, ele tem esposa, ele tem filho. Então, é um problema social. Eu conversei com a doutora Mara a respeito, muito bem colocado por ela, que no nosso processo criminal, ele está ocorrendo o inverso. A nossa Constituição, ela nos garante a todos o princípio da presunção de inocência, em que todos só serão condenados, culpados, depois de um trânsito em julgado processual. E o que está ocorrendo hoje no processo é o inverso. Você começa condenado no processo e você precisa passar todo o processo para provar a sua inocência. Então você entra condenado e você tem que, ao final, provar que você é inocente. E isso é totalmente errado. E é justamente contra isso que nós lutamos. Aqui não é uma luta entre classes sociais, de sexo, de raça ou de religião. É uma luta por igualdade de direitos, porque nós vemos muito isso. Inclusive, eu citei aqui a esfera criminal, mas que muitas mulheres, por exemplo, infelizmente, aquelas mulheres que utilizam deste mecanismo, por exemplo, da Lei Maria da Penha, de uma forma para prejudicar a figura masculina, seja na própria esfera criminal, como também na própria esfera de família, que eu posso dar um exemplo depois. Por favor, fique à vontade para dar um exemplo, porque eu acho pertinente que a gente vê que era uma lei para ser, digamos, uma lei moderna, atual, e de trazer igualdade de direitos, mas que infelizmente nos últimos anos a gente tem visto se acentuado a mal utilização dessa lei. Desse mecanismo. Como eu falei, peço para que até a Mara cite depois também, o que a gente critica não é em si, como eu poderia dizer, a lei, mas a má utilização de como ela é colocada. Eu tenho avós, eu tenho mãe, eu tenho uma filha, tenho namorada, assim como, né, temos amigas, primos, primas, enfim. Nesse sentido, a má utilização, nós pegamos na esfera criminal uma mulher que ela faz uma medida protetiva, mentirosa, ou uma acusação falsa, para poder prejudicar o homem no trabalho. Ou ela faz uma medida protetiva ou uma acusação falsa criminal para poder, o exemplo que eu iria dar, para poder ter uma vantagem no processo de família. Ela, por exemplo, está em um litígio familiar com um companheiro, lutando por divórcio ou pela guarda dos filhos. E ela faz uma medida protetiva falsa para poder ter uma vantagem. Não é, Mara? Exatamente, é o mau uso da lei. Hoje você tem até um incentivo, porque você imagina só, eu já não quero ficar no meu relacionamento, uma situação hipotética, eu não quero mais meu marido, a gente tá brigando ali, eu quero minha filha, não quero mais ver o meu marido, ou então ele me deixou, não me quis mais, eu também, para me vingar, vou usar minha filha. Entro com uma medida protetiva, que muitas vezes não vale para criança, vale só para mulher, mas olha a dificuldade desse homem pegar essa criança para visita, porque ele precisa falar comigo. E se ele não puder falar comigo, ele vai colocar um intermediário. Eu vou dizer, olha, eu não tenho ninguém para intermediar. E muitas vezes as pessoas, elas não querem entrar nesse conflito, porque essa mulher que já fez uma denúncia falsa, ela vai fazer para qualquer pessoa que intermediar. Ela vai inventar problemas, e isso que eu tô falando não é coisa da minha cabeça. Tudo que eu tô falando eu já vivi, eu atuo somente nessa área, então são situações práticas. E com essa vivência, eu consegui observar essas problemáticas. Então, a lei existe, nós sabemos, mas uma lei, ela precisa proteger pessoas. Quando a gente tem uma lei que, independente da situação, ela protege somente o sexo, a gente tem que questionar isso. Foi diante desses desafios que tem surgido um movimento, Todos pela Justiça, que engloba homens e mulheres. Foi a partir desse desafio de atuação aí em torno da Maria da Penha, né? Vamos dizer. Perfeito. Que a lei e da violência doméstica. Perfeito. Falo primeiro aqui em nome do Todos pela Justiça, que é um grupo criado por amigos de todo o país, de advogados, de delegados,
pessoas, deputados, senadores, de Uber, motoboy, enfim, todas as pessoas de todos os sexos, raças, gêneros, homens e mulheres que lutam por essa melhora. Porque nós temos uma grande quantidade de mulheres que nos apoiam, porque essas mulheres, elas são mães, elas são avós, e elas estão vendo o seu filho que não pode ter contato, por exemplo, com a neta. É uma irmã que está vendo o seu irmão preso numa delegacia porque a cunhada fez uma acusação falsa. Então nós recebemos todos os dias mulheres, e pessoas de todos os gêneros também. Existem pessoas, casais homoafetivos também, que não sabem os seus direitos. Um casal de mulheres ou um casal de homens, eles não sabem como utilizar o direito. Por quê? A legislação, e como muito bem no direito, a gente sabe disso, ela precisa ser eficaz, eficiente. Então nós temos legislações hoje em dia que podem até ser eficientes, mas não trazem uma eficácia. E quando elas não trazem uma eficácia, elas são utilizadas de uma forma ruim, maléfica por algumas pessoas. Então, a gente não fala de quando, a gente não critica quando a Lei Maria da Penha, por exemplo, ou uma medida protetiva é utilizada de uma maneira correta para proteger uma mulher. Ou seja, ela qual pessoa for. A nossa crítica é a má utilização. E eu sou advogado, eu vejo isso no meu dia a dia. São o que os meus clientes me relatam. São os meus advogados amigos que quando a gente senta para tomar um café, olha, você viu isso, viu aquilo, viu aquilo. Só que para nós é difícil porque nós sabemos o quantitativo. Porque a mídia, ela divulga, olha, neste mês de março, ou então no mês de fevereiro, durante o carnaval foram registradas 300 ocorrências de Lei Maria da Penha ou tantas medidas protetivas contra a mulher. É estatística. Agora, não existe uma estatística de quantas foram arquivadas. Exatamente. De quantas eram acusações falsas. De quantas ocorrências um homem tentou registrar porque ele chega numa delegacia, tenta registrar e ele não consegue. Muitas vezes sofrem até um certo preconceito. É visto de forma pejorativa. A Mara, como falou, nos casos dela, ela é uma advogada super experiente, tem diversos clientes nessa área, então ela mais do que nunca pode falar sobre isso. Exatamente. Hoje um homem chega na delegacia para registrar, e isso aí eu já ouvi relatos que falam assim, poxa, mas você desse tamanho aí, tá com medo de mulher, ele vai apanhar de uma mulher, e não é questão de ter medo, ele sabe que até para ele se defender é perigoso. Por quê? Porque depois a palavra dela vale muito mais. Então, nós estamos nesse nível de insegurança jurídica, insegurança de bens também, porque muitas dessas denúncias falsas, elas têm referência, como o doutor falou, em relação a bens, conflito de bens. Por quê? Porque com uma medida protetiva, você retira o seu parceiro de casa, ele sai de casa. A gente tem aí uma série, e quem quiser pesquisar, que é o golpe da medida protetiva, tem na internet, de mulheres que conhecem homens ali, naquele início, e aí contam uma história, por exemplo, olha, hoje eu não posso ficar na minha casa, minha mãe mandou embora de casa, deixa eu ficar um pouquinho aí contigo, passa 15 dias, entra com uma medida protetiva, ele sai de casa, ela vende tudo, e depois ela some. Isso não é uma coisa, eu tô inventando, não, isso é uma coisa que existe. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A lei, ela deve existir, mas ela deve existir para proteger pessoas. Quem tiver certo e quem tem um direito. A gente não pode admitir hoje que um homem, apenas pelo fato de ser homem, ele tem o seu direito retirado, ele não tenha uma ampla defesa, porque hoje, se você comete um crime como um homicídio, que é um crime terrível, um latrocínio, um estelionato, qualquer crime, é como o doutor falou, você entra e você precisa de uma acusação sólida para você se defender. Porque se a acusação não for sólida, a gente chama de denúncia inepta. Eu não tenho como me defender. Só que quando acontece com a Lei Maria da Penha, não. O homem ele tem que provar que ele não fez. Agora eu pergunto para vocês, como que a gente prova uma coisa que você não fez? Como é esse tipo de defesa? Eu não consigo provar que eu não fiz uma coisa. Então, é essa a nossa realidade. E aí, diante dessa... A gente vê hoje, está muito... É muito estranho, porque a gente vê um avanço tecnológico, a gente vê um avanço educacional, mas é algo que poderia ser, que nem devia existir, que, vamos dizer, não devia existir, mas existe e de forma muito acentuada, né? Que é essa questão da falta de defesa, da falta de igualdade, né? E para você ver, olha só, hoje qualquer autoridade, um delegado, um promotor de justiça, que ele encaminha um ofício para um órgão, para poder haver uma investigação, a fé pública dessa autoridade, ela não é absoluta.
Então, por exemplo, se um delegado quer encaminhar um ofício para determinado local para que haja uma investigação de determinada pessoa, ou um promotor de justiça, seja qual autoridade for, ele precisa, além do ofício dele, do relato, ele apresentar provas. Existe a fé pública sobre a palavra dele? Existe, mas ela não é absoluta. E nós estamos falando de uma autoridade com fé pública. Uhum. A palavra da vítima, a palavra da mulher, em um processo judicial, ela é absoluta. O que nem num processo comum... Como pode, né? Uma autoridade não tem um poder absoluto? Não tem uma... E nós seguimos, né, e acompanhamos diversos doutrinadores e advogados brilhantes. Aury Lopes, doutor Aury Lopes, advogado criminalista, eu acompanho muito as suas falas, e muito bem dito por ele que a palavra da vítima, ela hoje ela é absoluta, sendo que nem a fé pública de uma autoridade, ela tem essa absoluta, né? Essa absoluta convicção, essa absoluta certeza. Hoje os nossos processos criminais, processos de família, eles estão havendo condenação única e exclusivamente com a palavra da vítima. Não há necessidade de um conjunto probatório de provas robustas para você acusar alguém. Indícios mínimos, como são nos outros processos, pelo menos o indício, não. A minha palavra, ela vale. E aí a gente entra na esfera da violência psicológica, que é uma coisa que eu sou totalmente contra, porque o que seria uma violência psicológica? Talvez uma coisa que eu fale pra você, pra ele seria violência se eu falar, você sei lá, você tá ficando careca. Um exemplo, você é gordo. E você vai falar assim, eu sou gordo, mas eu sou feliz com isso. Eu tô careca, mas não tem problema. Me chamar de gorda. Uhum. Eu falo, não tô nem aí. Mas pra outra pessoa poderia ser. Então, um ato em si, você criminalizar, sequer que ele tá descrito. O que é a violência? Violência psicológica pode ser qualquer coisa. Teve um processo de uma pessoa famosa que ela fez uma acusação. E a violência psicológica seria a seguinte, eles dividiram os bens e ele entregou um carro, uma Land Rover nova, só que ele entregou o carro sujo. E ela foi, pediu a medida protetiva e falou que ele fez uma violência psicológica, que o fato de entregar o carro sujo seria uma violência psicológica. Então, assim, beira o absurdo. E por isso que a gente precisa, para culpar, assim como é no direito penal, a gente precisa de indícios, de provas. Não dá para culpar uma pessoa, prejudicar uma pessoa apenas pela palavra de outra. E aí, eu sei que alguém vai assistir, vai falar assim, mas a medida protetiva, ela não tem contraditório porque ela não é um processo. Ok, eu concordo, não é um processo. Porém, quando a gente pega uma medida protetiva, se ele descumprir, qual é a penalidade? É a prisão. E a prisão no direito penal, que em último caso, ela se torna o primeiro caso de uma medida protetiva. Então, o acessório dela, a causa dela é uma prisão e ela não precisa sequer da ampla defesa do contraditório. Então, a sua pena daquele ato que ele foi unilateral, que inclusive a medida protetiva, ela não precisa sequer ser crime. A mulher pode falar, eu me sinto ameaçada. Mas o que ele fez? Não, mas eu me sinto, porque ele é lutador, porque ele é policial e ele tem porte de arma. Então, não é crime ter porte de arma, não é crime ser lutador, mas ela se sente. Então, um fato que sequer é crime, ele pode ser causador de uma prisão. E esse descumprimento, ele não é da pessoa ir atrás, porque eu quis e vou atrás da mulher. Não, é ele tá numa academia e ela chegar lá e ela vai dizer, ele sabia que eu malhava aqui, ele tá na academia no mesmo horário. Então, a gente precisa combater esse tipo de coisa. O assunto é muito... Daqui a pouco a gente vai estar com as nossas cadeias e prisões cheias de pessoas inocentes, mais do que nós estamos hoje. E só para, ao final, dizer o porquê que a gente luta por essa igualdade, quando a gente cita o artigo 147 do Código Penal, as pessoas podem olhar. O artigo 147 do Código Penal, ele diz ameaçar, né, no seu caput, ameaçar alguém. O artigo 147A, ele diz perseguir alguém. E o artigo 147B, ele diz causar dano emocional à mulher. E o porquê que ele não é também a alguém, a todas as pessoas? Há uma diferenciação só para a mulher. Ou seja, será que uma pessoa de um homem não pode sofrer um dano emocional? Será que uma pessoa transgênero ou de outro gênero também não pode sofrer dano emocional? Todos nós podemos sofrer. Então, é contra essas situações de injustiças, contra essas acusações falsas, contra os processos de alienação parental que nós lutamos contra e que a gente
tenta fazer um melhor direito nisso tudo. Eu agradeço muito, muito interessante o assunto. Infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, que o nosso programa já está tem que entregar aqui, mas eu agradeço vocês pela participação, convido vocês para retornar aqui. Esse é um assunto que não fica velho, sempre tem atualizações. Convido vocês para estarem aqui novamente. Eu vou passar a palavra para vocês se despedirem dos nossos acompanhantes. Por favor. Agradeço mais uma vez e convido aí quem quiser conhecer nosso trabalho também. Eu tenho um trabalho muito atuante no Instagram, Mara Damasceno. Sou vice-presidente do IDDH, que é o Instituto de Defesa do Direito dos Homens, e convido todo mundo a participar dessa luta, porque pode ser com alguém. Não espere que chegue até você para que você se alerte. Nós não estamos falando nenhum absurdo, é uma questão de justiça e muito obrigado pela oportunidade. Me despeço aqui, agradeço pela oportunidade. Meu Instagram é Douglas Santos ADV, sou advogado, professor, estou também como membro tanto no IDDH e também do grupo Todos pela Justiça. Então, como o grupo diz, somos todos pela justiça, independentemente de raça, gênero, religião, tá? Estamos lutando por uma justiça melhor, igualitária para todos. Muito obrigado a vocês pela participação. E agora a gente encerra mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Acompanhe todas as notícias no nosso site justiçaemfoco.com.br.